Pouco tempo depois surgiu essa oportunidade. Foi. E você não só investiu tudo que tinha, Sim. como vendeu o seu carro. Sim. Poxa, menino, tu é louco quem tá de fora. Tu acabou de investir numa clínica, não deu certo, rapaz, tu vai investir em outra clínica. É O isso. caminho tá desenhado. Então eu já sei que eu preciso encontrar uma pessoa dessa maneira, com essas características. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Muitas vezes eu vejo o dentista muito feito barata tonta. E acaba que não foca, o próprio consultório fica ali ao léu, fica largado. Não para pensar e fazer vídeos para postar. Então é uma estrutura muito grande para se ter uma clínica. E cada dia mais tá piorando. Começa a entrar um certo valor na empresa e você acha que aquele valor é lucro e o dinheiro não é lucro, o dinheiro é da empresa. A empresa tem que se sustentar. A empresa não pode pagar pro labore ou não pode distribuir lucro se ela não tem o lucro dela. Até porque o que entra não é lucro. O que entra não é lucro. Mas você tem que colocar na ponta do lápis a sua qualidade de vida. Porque você vai viver feito um sacoleiro, carregando para cima e para baixo o instrumental, vai ficar com a agenda extremamente estressada. Então, muitas vezes, você precisa pensar em toda essa logística e colocar na ponta do lápis realmente qual é o lucro que você está tendo nesse seu negócio. Porque o dentista precisa descer do salto também. Né? Outro dia nós fomos fazer um curso de gerente com os nossos gerentes, porque a gente precisa entender de tudo para poder saber até cobrar. Então, a gente tem que aprender a discutir com o pessoal do marketing sem ser especialista em marketing, a discutir com o contador sem ter feito curso de contabilidade. Então, a gente tem que estudar tudo. Altamente capaz que é transformar a clínica num negócio de verdade. Um negócio de verdade, sem deixar de lado o paciente em si. Deixar de ter lado o prazer a parte de estar, técnica. que a gente dentista gosta de ser dentista, tem prazer, não quer parar, a gente quer crescer sempre. E para crescer não tem jeito, meu amigo, é arrumar mais trabalho. Não tem como, não adianta, não existe esse sonho de chegar no momento, eu vou armar minha rede todo dia, vou na estabilidade e ficar tranquila, minha clínica vai chegar num ponto que vai estar 100%. Tipo, você vê a sua empresa hoje, olhar para trás. Isso, é um prazer, né? É um prazer, ter o negócio caminhando, crescendo. E é uma coisa que você abre mão por um tempo, para que você possa até, inclusive, futuramente, você desfrutar das coisas que você gosta. Tal dessa rede, exatamente. Para que eu possa ter isso no futuro de maneira mais confortável, eu tenho que investir. Eu conheço muitos colegas que, não tem condição de abrir um consultório, de abrir uma clínica, e anda no carro de 150 mil, 160 mil, tem um iPhone de 10 mil, 12 mil reais. Como é que não tem condição de montar um consultório de 200 mil? Cara, anda de Uber. Olá, doctors! Estamos aqui com o podcast Clínica Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de um consultório, dono de uma clínica, a transformar a sua clínica em a clínica mais desejada aí da sua região e, claro, uma clínica muito mais lucrativa. A nossa ideia é fazer com que o seu faturamento dobre, triplique, sempre cresça e você seja referência aí onde você mora. E hoje o nosso podcast tem um convidado muito especial. É um colega parceiro que começou literalmente do nada com os esforços dele e teve que vender carro, empreender, já tendo família, arriscar. Ele que tem toda uma história, já tem quanto tempo de estrada? 15 anos. Já tem 15 anos de estrada e nós vamos pegar as dificuldades que ele teve, por onde que começou, né? Porque eu acredito muito que vai ser muito semelhante às suas dificuldades, porque foram semelhantes às minhas. E vamos entender dele o que foi que ele fez para ter dado certo e ter feito ele chegar. E hoje eu estou aqui com o meu colega Menandro Medeiros. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. E o Menandro, pessoal, ele trabalha comigo já tem uns mais de 10 anos, né? Por aí. Tem por aí, uns 10 anos, a gente trabalha junto. Nós começamos ali, quando eu comecei a empreender na questão de montar uma estrutura maior, eu era sozinha, né? Trabalhava só comigo. E quando eu comecei, ele foi o primeiro dentista que eu chamei, porque ele faz implantes, cirurgias, e eu não fazia, e foi o primeiro que eu chamei. Né? Ele já era, nessa época, especialista. E aí nós passamos por muitas fases, ele me acompanhou durante todo esse processo. E quando eu o contratei, é óbvio, há 10 anos atrás, ele não tinha o know-how que ele tem hoje, mas ele já era um especialista. E a gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória. E eu queria que você agora se apresentasse, Menandro, e contasse um pouco aí quem é o Menandro, conta um pouco aí da sua história pra gente. Bom dia, pessoal. Eu sou o Menandro, eu sou dentista formado há 15 anos na Universidade Federal do Piauí, aqui da UFP. Sou especialista em implante e eu trabalho já com a Ellen nessa parceria já há uns 10 anos, né, Ellen? Nessa parceria, como a Ellen falou. Inicialmente, a gente trabalhava meio de freelancer, né?
gente ia lá, fazia aquele procedimento, uma cirurgia, um implante. Você tinha seu consultório? Tinha meu consultório, um consultório com a sócia, que também hoje trabalha com a gente, né? E a gente começou nessa modalidade de freelancer, né? Uhum. A partir daí a Ellen você nos convidou para que a gente fosse lá para dentro da sua clínica e a gente começasse ali, essa jornada que você chegou até hoje, né? Então, a gente começou com consultórios pequenos, né, Ellen? Você tinha Isso. uma ou duas salas, uma sala só inicialmente, depois mais a segunda sala. E assim, eu sempre tive vontade de empreender em alguma coisa. Mas eu sempre, inclusive, eu até falei muito isso, que eu jamais iria empreender na odontologia. Sempre tive vontade, sempre fui um... Será que gosta de odontologia esse rapaz? Sempre trabalhei na minha... ser um implantodontista, trabalhar aqui direitinho, mas empreender mesmo, eu não quero empreender na odontologia. Mas aí, com o tempo, né, que a gente foi construindo e que você foi montando esse know-how, montando essa ideologia, essa maneira de trabalhar, tanto do atendimento aos pacientes como na gestão da clínica, a sua clínica foi amadurecendo e a gente, junto com esse amadurecimento, a gente viu a possibilidade de também entrar no empreendedorismo, né? No ramo da odontologia. Muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Isso, acho que depois de uns 7, 8 anos, que a gente decidiu rumar também por esse lado do empreendedorismo na odontologia, né? E o interessante, pessoal, o que eu percebia, né? Eu tinha o meu consultório, eu já era sou mais velha do que ele, já tinha mais experiência na odontologia. E o que eu notava? Que eu precisava dele. Então, eu contratei ele para ir sempre fazer os meus casos de implante, de cirurgia, de gengiva, que ele também faz a parte de periodontia. E eu via que ele andava correndo, tanto ele quanto a outra especialista de prótese, que também entrou para integrar a equipe da mesma maneira, como freelancer, vamos dizer assim. Então, eles atendiam no consultório deles, atendiam nos consultórios de outros colegas. Isso. E aí eu vi aquela confusão, vai no consultório, vai para o outro, tá aqui, tá ali, atendente, não sei o quê, paga toda a estrutura do consultório dele, né, que era um prédio bom, numa localização boa, então tinha todo o custo, tinha uma funcionária. Aí eu ficava, gente, será que não é melhor realmente? E é isso que preciso chamar a atenção. Você precisa parar e botar na ponta do lápis não só os valores financeiros. Dá para me pagar uma funcionária, dá para me pagar uma recepcionista, um aluguel e ter o meu consultório. Mas você tem que colocar na ponta do lápis a sua qualidade de vida. Porque você vai viver feito um sacoleiro, carregando para cima e para baixo o instrumental, vai ficar com a agenda extremamente estressada, vai ficar se locomovendo. A gente sabe que locomoção você gasta tempo, é muito estressante. Então, muitas vezes, você precisa pensar em toda essa logística e colocar na ponta do lápis realmente qual é o lucro que você está tendo nesse seu negócio. Porque muitas vezes é mais interessante, muito mais interessante, para você ter qualidade de vida e lucro realmente, de repente você ou convidar 2 ou 3 amigos para serem seus sócios e se dedicarem àquele negócio, ou trabalhar num lugar onde você vai só atender, você não se preocupa com mais nada, que foi mais ou menos quando começou o Menandro lá. Como eu já tinha uma estrutura maior, eu já tinha mais nome do que ele, eu já tinha mais tempo de dentista, de experiência, então eu o convidei para ficar com a base dele lá na minha clínica. Ele continuou, inclusive, a atender em outros lugares, até porque eu não tinha tanta demanda de casos para passar para ele. Mas, à medida que ele entrou, aí começaram a aparecer mais casos. Sim. E aí foi suprindo a necessidade financeira dele. Mas aí ele começou a se dedicar, porque ele estava presente, ele estava dando assistência. Muitas vezes eu vejo os dentistas muito feito barata tonta. E acaba que não foca, o próprio consultório fica ali ao léu, fica largado, não tem muito cliente, porque não tem muito cliente, não tem muito marketing, porque ele não tem tempo para parar para pensar no marketing, ele não tem tempo para parar para conversar com a pessoa da contabilidade para melhorar, né, a questão dos impostos, ele não tem tempo para pensar se pode comprar ou não, fazer um cálculo financeiro, saber se vai comprar um equipamento, se não vai.
não para pensar e fazer vídeos para postar. Então, é uma estrutura muito grande para se ter uma clínica. E cada dia mais está piorando. Está aumentando mais a demanda. E só puxando também, quando você falou do dentista que roda em muitas clínicas, que eu fui um deles, eu rodei muito aqui em Teresina. Acredito. Muito mesmo. Eu cheguei a atender aqui, sei lá, 10, 15 consultórios rodando durante a semana, sabe? Meu Deus. Então, assim, e às vezes você se Concentra? Não é isso, você termina achando que está ganhando um certo valor, por você calcula um valor. Eu Você fiz um recebe. implante ali, recebi aquele valor. Pronto. Só que aquilo, às vezes, lhe gera vários atendimentos. Por exemplo, você instalou o implante num paciente e aí, daqui a 5 dias, curou a fogo, você tem outra viagem para você fazer lá. Aconteceu isso, dá outra viagem. Então, você não calcula o tempo que você gastou de deslocamento, que o mais valioso na gente é o tempo, sabe? É isso que então, a gente quando tem que você não entender calcula mesmo. esse tempo, eu era dentista que trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias, sabe? E a qualidade, Você né? não tem qualidade, sabe? Você não tem qualidade. Até você tentar começar a se estabilizar em um local e aí você consegue ter um certo tempo maior, né? Para você, para sua família, para tudo. Mas que ainda nós estamos tentando conseguir chegar nesse ponto, né? Mas quando a gente roda muito, você se concentra, você acha que está ganhando um valor bom, mas na verdade você está perdendo muito tempo com outras coisas, sabe? Você não contabiliza muito essa questão do tempo que você perde indo atender em outro local, voltando, tendo que fazer algum ajuste, faz uma cirurgia, tem que remover, e no outro dia só remover a sutura daqui a 8 dias, sabe? E o paciente sente uma dorzinha, quer que Isso, você aí veja. quer que você veja, sabe? Não quer que você E resolva às por vezes telefone. o que acontece também, termina que você não consegue dar uma qualidade de pós-atendimento adequado que o paciente merece. Porque o que acontece? Às vezes o paciente está sentindo incômodo, ele quer ser atendido naquele momento. E às vezes você está em outro consultório, você não consegue dar aquele apoio, aquela assistência pós-procedimento que você daria caso você estivesse ali fixo no seu consultório, sabe? Em uma base, na verdade. Não necessariamente no seu, mas em uma base ali estabelecida. Mesmo jeito, o paciente folgou uma coroa, por exemplo, uma coroa sobre implante, ele quer que aquela coroa seja ajustada de maneira mais breve, né? E às vezes você não consegue. Só vou conseguir semana que vem. O paciente não vai achar isso legal, né? É complicado mesmo. Isso aí é é muito importante você prestar atenção no seu tempo. No seu tempo. E outra coisa, você tem que ter tempo para estudar. Isso. Quando você tem uma clínica e 10 consultórios que você atende e mais não sei o que, você tem que gastar seu tempo com muitas outras coisas. Isso te extrai uma energia que você fica exausto no final do dia, né? Não é aquela felicidade. E quando a gente passou a trabalhar juntos, Menandro, de lá para cá, hoje eu consigo olhar para trás e ver quanto nós nos desenvolvemos juntos. Sim, sim. Porque acaba que eu trago o meu ponto de vista para outros especialistas de outras áreas e isso faz com que haja eternamente uma chama, um levando o outro a se aperfeiçoar. Poxa, sim. O Menandro foi participar de um congresso, não sei aonde, então eu tenho que ir para alguma coisa também, porque, né? Sim. Não fica aquela coisa, poxa, a minha equipe está se aperfeiçoando cada vez mais, então eu não posso ficar para trás. Está todo mundo fazendo curso, eu tenho que fazer curso, é natural, sim. O ambiente fala isso para você. E você, às vezes, sozinho, você não tem esse... E como você, com o tempo, você terminou rumando mais para o lado gerencial do negócio, então, eu, como os outros colegas que acompanham a equipe lá da sua clínica, a gente termina tendo essa responsabilidade de dar esse feedback técnico, né? Uhum. Que você se afastou um pouco mais do técnico, ficou mais no gerencial, e a gente termina tendo isso. E isso é uma coisa... Complementa, né? Isso um complementa ao outro, e isso é esse complemento é interessante. Muito bom, porque a gente consegue fazer com que a clínica desenvolva, né? Dos dois lados, de ambos os lados. Exatamente. Às vezes, ao lado gerencial chega com a ideia que a gente, do lado técnico, não, isso não é legal. E aí termina que a gente vai e não quer fazer isso, termina fazendo e vê que aquilo tem resultado. Do mesmo jeito, o contrário, sabe? Ellen, não dá pra gente fazer dessa maneira. Para que tenha um bom resultado, é melhor assim. Aí você não faz, e a gente vai lá e mostra que é dessa maneira. Então, essa simbiose, essa relação dessas duas equipes, né? É como se fossem duas equipes, sei lá, da equipe técnica e a equipe gerencial, isso. Que faz com que a clínica, a clínica em si, não só a clínica, mas o know-how
o seu know-how seja desenvolvido. E é esse know-how que a gente conseguiu implantar nessa outra clínica, né? Então, foi com esse know-how, com esse apoio, com essa apoio, com essa sintonia. maneira de trabalhar que a gente desenvolveu e que hoje é algo sólido lá na sua clínica, que a gente, que você montou toda essa questão da assessoria, dessa como é que chama a tua assessoria? A gestão, mentoria, né? Da sua mentoria. Para outras clínicas, que a gente viu que é algo que é capaz de ser realizado. É altamente capaz de ser feito. Que é transformar a clínica num negócio de verdade. Um negócio de verdade, sem deixar de lado o paciente em si. Sem deixar de lado o prazer a parte técnica. Que a gente dentista gosta de ser dentista. Tem prazer. Exato. Né? Então, assim, foi muito interessante a maneira como você montou toda essa estrutura, que tem a parte empreendedora e associada com a qualidade do procedimento, do atendimento em si. Então, dito isso e visto como isso aconteceu, realmente me deu coragem de entrar em um outro negócio e conseguir montar uma equipe boa também, que dá assistência, uma equipe que é muito difícil montar uma equipe no início de uma clínica, né? Eu sei que gargalo, né? Eu acompanhei o seu passo a passo, muita gente começou a iniciar a trabalhar com a gente, deixou, e a gente sentiu isso também no início da nossa clínica, né? Tanto dentista quanto colaborador. Isso. Dentista que não se adaptou àquela maneira que... E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é aquela maneira que ele se adapta a trabalhar. E tá tudo bem. Do mesmo jeito, colaboradores. Eu lembro que eu estava contando recentemente que ali na recepção a gente teve uma troca gigante de funcionários, sabe? Até a gente chegar a acertar, ter o que realmente se encaixava ali na clínica. Exatamente. Né? Então é muito difícil isso. E todo esse seu know-how faz com que isso se torne, apesar de ser difícil, mas se torna algo mais fácil. Porque apesar de é difícil encontrar alguém, mas a gente sabe qual é a pessoa que a gente quer encontrar. É diferente de além de ser difícil você encontrar a pessoa, você não saber o que você quer. E quando você já tem uma história, você já tem já construiu algo que já sabe como, já está desenhado. É isso. O caminho está desenhado. Então eu já sei que eu preciso encontrar uma pessoa dessa maneira, com essas características. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E isso foi uma das grandes dificuldades que nós tivemos. Lógico que toda dificuldade associada a isso financeiro... E não para, né? Não para. Até porque a gente não quer parar, a gente quer crescer sempre. E para crescer não tem jeito, meu amigo, é arrumar mais trabalho. Exato, mais trabalho. Não tem como, não adianta, não existe esse sonho de chegar no momento, eu vou armar minha rede todo dia, vou dar estabilidade e ficar tranquila, minha clínica vai chegar num ponto que vai estar 100%. Ela vai durar, acho que uma semana, e vai começar a cair, né? Vai deixar produzir menos, vai ganhar menos, vai lucrar menos, não tem jeito. Ou está crescendo, ou está morrendo. Isso. Não tem jeito. Toda clínica, todo negócio passa por isso. Sim. Aí, Menando, nós trabalhamos muito tempo juntos como parceiros, nós nos desenvolvemos, várias pessoas entraram na equipe e ficaram. Nossa equipe hoje são 12 especialistas. É uma equipe muito coesa, mas tem aqui e acolá um que entra, passa um tempo, gosta, mas não fica, porque não se encaixa, né, na nossa cultura. E está tudo bem, nós precisamos ser maduros, que aquilo é uma coisa profissional, assim como nós também somos de dar feedbacks abertamente a outros. Sim. Isso é uma coisa que precisa ser... Inclusive, quando você for conversar com qualquer dentista parceiro ou até funcionário, a primeira coisa que você tem que dizer... Aqui não tem ninguém perfeito. Nem eu, nem você somos perfeitos. Nós estamos abertos para receber feedback. A doutora fulana, a paciente saiu daí reclamando porque você beliscou a bochecha dela. Tem que chamar a doutora fulana e falar, aconteceu isso, não vamos fazer mais, acabou. Sim. Vale a pena, todo mundo cresce desse jeito. Então, assim, poxa, Ellen, será que não dá para contratar uma outra pessoa? Será que não dá para comprar um equipamento tal? Vamos melhorar, vamos crescer. E aí vai nesse... Todo dia dá um pouquinho, cede um pouquinho, recebe um pouquinho, cobra um pouquinho, recebe. E tem que ter a impessoalidade na história. Lógico. Nós estamos trabalhando para uma pessoa jurídica, que é a clínica que paga o nosso salário. Sim. Então, eu sou funcionária da minha clínica, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Sim. Então, você tem que chegar... Inclusive, eu estava conversando com uma funcionária que pediu doutora, eu quero uma folga tal dia para ir para um evento pessoal dela. E aí a outra, na semana passada, pediu outra folga, não sei o que. Eu digo, deixa eu explicar aqui para elas
Que ela já pede, por exemplo, pede na quinta para folgar no sábado. Entendi. E aí eu digo, minha gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou uma intermediária entre vocês e a pessoa jurídica da clínica. Esse entendimento precisa o dentista ter. Isso. Você é um intermediário entre a empresa, que é a pessoa jurídica, que ela existe ali para lhe dar lucro, e os colaboradores e os dentistas. Então, o que o colaborador ou o dentista pede para você, você vai analisar baseada em números, baseada no restante da equipe, no caso que foi a folga que ela pediu. Sim. Será que eu consigo dar a folga? Será que não é na mesma semana que tem outra pessoa que também pediu folga? Então, eu vou ver se a empresa, que não tem nada a ver com seus problemas pessoais, com seus sonhos, com seus desejos, né? Se a empresa pode fazer esse jogo de cintura para lhe favorecer. Então, é um jogo de ida e voltas, porque vai ter um dia que a empresa vai precisar que você, colaborador, faça hora extra. Sim. Né? Porque a outra faltou, enfim. Então, isso precisa ficar claro. A empresa, ela quer ter lucro e ela precisa ter lucro e ponto, porque senão é melhor você trabalhar em outra coisa e vai ter só lucro. Sim. Então, as coisas precisam ficar claras e não levar para o pessoal. Sim. E aí, todo esse amadurecimento, aí a gente começa a conhecer as pessoas, colaboradores, dentistas, que começam a estar ali no dia a dia. Você vai começar a sentir firmeza em determinado parceiro, em determinado colaborador. Vale a pena eu investir nesse colaborador, dar treinamento para ele. Sim. Naquele ali eu já não posso. Aquele dentista eu conto como parceiro, porque eu já o conheci. Isso não acontece em 6 meses, em um ano. Isso demora. Demora tempo, né? E assim aconteceu. E eu senti sempre muito apoio, né, da sua parte. Extremamente ético, extremamente preocupado com o cliente, extremamente na cultura da empresa. Sempre a gente esteve preocupado com o cliente, sempre era na entrega, né? Sim. E aí o resto vai se construindo em volta. Em consequência, né? E aí chegou um momento que eu falei, Menandro, vamos montar uma clínica. Né? E às vezes as pessoas não precisam ter medo. Você que está começando agora, não, eu vou montar o meu negócio. Calma. Às vezes você pega carona de alguém que já passou por uma fase. E você não precisa quebrar a sua cara como a outra pessoa quebrou. Você aproveita a carona e já pega o bonde andando, já pega o know-how e de repente você vai virar sócio da pessoa. A pessoa que já chega num ponto, por exemplo, eu não coloco mais a mão na massa porque eu tenho outras coisas. Eu gostei muito dessa parte de gestão. Então, hoje, se eu encontro um dentista bom, comprometido, que tem todas as características que a gente já sabe, e disser, eu preciso montar uma clínica em outra cidade, em outro bairro, em outra coisa. Se eu conhecer a pessoa, claro que eu ajudo, que eu entro como sócia, porque a gente já conhece. E foi isso que nós fizemos. E eu lembro que quando a gente foi montar uma clínica, você vendeu o que você podia vender, que era o seu carro. Né? Então, isso é uma decisão... Porque você vendeu tudo que você tinha. Você só não vendeu a casa que você morava. Sim. E você, pai de 2 filhos. Então, conta pra gente como foi essa vontade, esse momento que você chegou, meu Deus, eu vou investir o meu carro. Né? Conta pra gente como foi isso aí. Na verdade, assim, tipo, como eu falei agora há pouco, como você já tem esse know-how, já tem essa ideia construída, então a gente acredita, né? Então a gente já acredita porque a gente vivencia, a gente já sabe que está lá dentro e sabe que é algo que tem tudo para dar certo. A receita do bolo a receita está lá. Apesar de nada ser receita de bolo, né? Mas tem lá, o caminho está lá. Então basta a gente seguir aquilo. Então, assim, foi algo muito difícil no início, a gente decidir entrar numa empreitada dessa, né? Realmente a gente tem que abrir mão de muita coisa. Você investe muita coisa esperando que lá na frente você venha colher alguns frutos disso, né? E realmente foi muito difícil. Você iniciar e às vezes você entra no negócio com a ansiedade daquele negócio já lhe retornar em curto prazo. E não existe isso em negócio. Não existe. Não adianta você dizer, vou abrir aqui hoje, abrir uma clínica bacana, você investe o que tem e o que não tem, até às vezes nisso. E não existe um retorno de daqui a 6 meses eu estou rico, vou estar em casa, vou trabalhar quando eu quiser. Não é. Primeiro você tem que saber que você vai trabalhar o resto da vida naquele negócio. E que o retorno, ele é paulatino, vem paulatinamente. Tem um tempo, né? O pessoal chama de payback. Exato. Começa o retorno. Tem um tempo até ela começar a se pagar. Amadurecer, se formar equipe. Não vai ser isso da noite pro dia. Então, a gente tem que entender primeiro isso, né?
que você está fazendo um negócio que não vai ser de retorno imediato. Exatamente. Que você precisa construir. E não adianta você montar um negócio e achar ali... Por isso que no Brasil hoje, várias empresas, 95% das empresas quebram nos 2 primeiros anos. É isso mesmo. O empreendedor monta a empresa, começa a entrar um certo valor na empresa e você acha que aquele valor é lucro e o dinheiro não é lucro, o dinheiro é da empresa. A empresa tem que se sustentar. A empresa não pode pagar pro labore ou não pode distribuir lucro se ela não tem o lucro dela. Até porque o que entra não é lucro. O que entra não é lucro. Faturamento é uma coisa, gente. Lucro é outra. Totalmente diferente. Então, toda essa gestão que você já tinha estabelecida nos ajudou a enxergar isso. Sabe? Que faturamento é uma coisa, lucro é outra e que tudo precisa de um tempo. Sabe? Então... É uma caminhada, é uma construção. Agora, um detalhe importante, que você já tinha investido em outra clínica. Já. Né? Então, uma das coisas que eu chamo a atenção, eu falo muito aqui, que o que mais destrói um empresário, um empreendedor, é o tal da frase, eu já sei. Isso. Né? E já sei, e mete achando que já sabe muito e monta um negócio porque acha que é fazer uma clínica bonita e ter um excelente conhecimento técnico que vai dar certo. Não é. Ele já botou uma clínica e a clínica não deu certo. Não deu certo. Inclusive com outros sócios também. Sim. E não deu certo. Né? Inclusive, era franquia também. Isso. E por que não deu certo? Assim, a gente vê a diferença. Agora você tem diferença. Por isso que é interessante ele estar aqui, só te cortando para explicar o seu contexto. Olha como é interessante. O Menandro ele já empreendeu no consultório dele sozinho. Já trabalhou no consultório, ainda trabalha no consultório de outra pessoa, que ele trabalha na minha clínica. Ele tem a clínica dele e já teve outra clínica que não deu certo e tem uma que está dando certo. Isso. E está crescendo, aumentando o faturamento, o lucro já começou a se pagar. Isso. Não é isso? A clínica começa então, conta pra gente o que você percebe. Porque muita gente aqui tem sonho que se eu comprar uma franquia, qualquer franquia, eu vou ter o know-how e vai ter certeza que vai dar certo. Exato. O primeiro ponto é que você precisa de uma assessoria próxima. Não adianta você... Eu, como sempre fui técnico, sempre estudei a parte técnica, sempre fui dentista, implantodontista, era congresso, curso... Como técnico, sempre para ser um bom dentista, um bom profissional, um bom técnico. Mas quando você decide abrir um consultório, você decide abrir uma empresa, é totalmente diferente. Então, é uma formação que nós não temos na faculdade, uma formação que nós, dentistas, não vivenciamos. E ou você procura uma assessoria, alguém que possa ali lhe acompanhar, que é o que acontece na clínica que nós abrimos. Nós temos essa assessoria, nós temos esse acompanhamento de perto, desde o início lá da obra, a reforma, o que é que nós vamos botar na clínica, qual equipamento é interessante botar, qual que nós vamos não botar, o que é que a gente vai botar depois, o que é que a gente já vai deixar... Agora nós estamos abrindo o 5º consultório, mas nós já deixamos preparado o 5º consultório há 2 anos atrás. Na reforma. Tá, você vai chegar a cadeira, sentar lá e montar um móvel. Tudo já estava no ponto. Então, todo esse know-how é interessante e o que diferencia. Então, se você não tem isso, ou você vai estudar, ou você vai atrás de uma assessoria, de alguém que possa lhe orientar. E é isso que lá nós temos lá na nossa clínica. Nós temos essa assessoria, nós temos esse acompanhamento próximo. É algo que... De pessoas experientes que vão com a mão na massa junto com você, né? E o acompanhamento, lá na nossa clínica, é um acompanhamento não só... lógico, ninguém diz, você tem que fazer a restauração dessa maneira, o implante dessa maneira. Não é um acompanhamento de querer ensinar o dentista a trabalhar a parte técnica, mas de orientar a maneira de atender o paciente, como ele deve evoluir um paciente, como nós devemos vender o tratamento para o paciente e como nós devemos nos assegurar, resguardar do ponto de vista legal. O que é que nós temos de documento para o paciente assinar? O que é que a gente precisa disso para se assinar? A parte financeira, nós temos toda essa parte desmiuçada, né? Acompanhamento, saber exatamente. São sócios. Para onde é que está indo aqueles 50 centavos que entrou? Inclusive os sócios que não estão na operação, que não estão trabalhando lá dentro, eles querem saber cadê o dinheiro deles. Ele investiu ali. Ele tem que saber exatamente, tem que ficar tudo muito claro. Muito claro, às vezes. Né? E está tudo bem, Exatamente. E é interessante, Menando, a gente ter essa maturidade de discutir numa mesa e um ser contra a opinião do outro. E tá tudo bem. Acabou dali, tá todo mundo amigo, não tem problema nenhum. A gente tá querendo um negócio bom. Eu, no meu ponto de vista, não contrata. O outro sócio quer que contrate. Sim. O que é melhor? Tá bom, tudo bem, vamos tentar. Se contratar e não der certo, aí tá bom, mas da outra vez... E aí vai construindo o negócio. Isso. E só complementar a sua pergunta anterior,
O que a gente percebeu de diferente é isso, que a gente tem tudo na nossa clínica ali estruturado. Com a sua assessoria, com a assessoria da equipe. Tem tudo estruturado. Porque a gente não tinha na outra equipe, cara. A financeira tu te vira, só tem que pagar aqui o royalty e tal, e é isso e pronto. Mas não é, hoje não. A gente tem tudo isso desenhado. Tá tudo lá. O que a gente tem que fazer é aplicar. E mensalmente a gente faz aquela nossa reunião de estabelecer... Semanal, né, semanal, geralmente. E a gente estabelecer aquele andamento da clínica, né? Estabelecer custo, o que é o lucro, o que não é lucro, o que é faturamento. E eternamente em treinamento, né? Tanto isso. da parte de gestão, nós já fizemos cursos aí, né? E muitas vezes o dentista precisa descer do salto também. Né? Outro dia nós fomos fazer um curso de gerente com os nossos gerentes, porque a gente precisa entender de tudo para poder saber até cobrar. Isso. Então, a gente tem que aprender a discutir com o pessoal do marketing sem ser especialista em marketing, a discutir com o contador sem ter feito curso de contabilidade. Então, a gente tem que estudar tudo. Isso se você quiser ter uma empresa lucrativa, ou então você procura uma pessoa que vai te ensinar, mas não só jogar. Isso. Você tem que saber o que é, né? Hoje eu sei o que é um CRM, o que é um CRC, o que é um DRE, fluxo de caixa. E os dentistas então, não sabem a maioria. Não sabe. Eu há pouco tempo eu não sabia, sabe? E aí, quando você olha é aquele DRE, aí você sei que é uma coisa de empresa, mas o que realmente como tem que ser feito, não sabe, você não sabe. E aí se afasta porque não sabe. Exato. Não, mas precisa isso aí não, isso é besteira. Mistura e as contas Você não trabalhou muito tempo da sua vida às cegas? Sim, muito tempo. Muito tempo. O dinheiro que entrava, meu dinheiro que entrava na minha conta pessoa física. E ali fica o que eu ia pagar, as minhas contas de consultório, de empresas de implante, era tudo da minha pessoa física. Eu pagava, entrava, saía, misturava com minha conta de casa, sabe? E aí ia. Hoje não, hoje a gente tem tudo separado. Separado. Tem todo isso separado. Sabe o que é da empresa, o que é que a empresa fatura, o que é que a empresa não fatura, o que é que a empresa tem que pagar, o que é cada coisa, sabe? Tudo no seu devido lugar. Conhecimento, ele é muito libertador, ele acalenta a alma, ele acalenta. Porque, veja bem, você primeiro investiu em outra clínica lá e não deu certo. Sim. E apesar disso, e pouco tempo depois, surgiu essa oportunidade. E você não só investiu tudo o que tinha, como vendeu o seu carro. Sim. Poxa, menino, tu é louco quem tá de fora. Tu acabou de investir numa clínica, não deu certo, rapaz, tu vai investir noutra clínica. Como foi isso pra ti, menino? Porque tu vendeu o teu carro, família pra cuidar, conta pra pagar. Explica por que foi que tu teve essa coragem? Como foi isso aí? A coragem surgiu porque eu já sabia que era uma clínica, que a maneira como a gente trabalha na clínica em que você gerencia é a maneira já estruturada, né? Então, a gente viu que era algo que realmente tinha retorno, que trabalhando daquela maneira tinha como a clínica se estabelecer. E ter o que todo mundo espera, ter um retorno financeiro futuramente, né? Então, assim... como a gente via que aquilo funcionava, depois de muitos anos, a gente, não vamos fazer isso. Para que isso, para que aquilo? E a gente, depois desses 7, 8 anos, que hoje nós temos uns 10 anos que trabalhamos juntos, mas a outra tem 2 anos, né? Então, há 2 anos atrás, a sua clínica já tinha algo estabelecido. Já era algo amadurecido. Então, a gente via que aquilo era possível. Que era possível de se replicar. Quando você me chamou e mostrou, Menandro, a gente dá para replicar isso aqui. Vamos? Vamos. Então, assim, tive a coragem. Como eu falei, foi difícil, realmente. Você tem que realmente ter coragem, tem que abrir mão. Tinha dia que tu tava triste. Porque só conta, sem dormir. Eu já tinha essa experiência, porque eu já tenho outra empresa lá, outra clínica em São Paulo, já participei de outras clínicas, então eu sei que aquilo é um período. E ainda assim eu também fico períodos estressada não, preocupada. Eita, meu Deus, é isso. Que a gente tem aquela tendência do resultado para agora. Mas quando você sabe que calma, é um período, vai dar certo, aí vai, né? Só que assim, e quando você entra de primeira vez, o investimento que a gente fez, um investimento desse, alto. Apesar de um investimento alto, né? Era um investimento alto, para mim foi um investimento alto. Então, você fica realmente ali, começa a obra e a obra não acaba, e acaba essa obra e não acaba, e ali vai indo mais investimento e mais investimento. Você começa a se sufocar, sabe? E aí a clínica abre. A clínica abriu. Primeiro dia da clínica, não tem nenhum paciente dentro da clínica.
E aí do você zero. do zero, sabe? Que era totalmente Então, desconhecida. Era um né? restaurante no lugar Isso, da a clínica. era uma pizzaria, né? Era ali. Então, assim, a clínica do zero. Aí você começa a se sufocar com aquilo. Não vai dar certo. Primeiro mês, o faturamento não paga acho que nem o salário dos funcionários. Aí mais investimento na clínica. Tem que se preparar para o Tudo tem fluxo que de se caixa, para preparar. ter caixa. Isso. Por isso que é importante, né? Aí, segundo mês, a clínica começa a pagar os funcionários, mas ainda tem outras contas. Nossa, Aí tem vai um período, terceiro como mês, quarto tudo. mês. Você tem que ter No quinto mês, a clínica entrou dinheiro. A clínica está pagando E aí suas você tem contas. que investir em Mas investir em marketing. marketing, sabe? Para E ter você mais... não quer investir porque Não não vamos gastar tem, dinheiro mas agora como? porque nós botamos muito dinheiro. Mas se eu não botar o dinheiro do marketing, não vai vir mais É. paciente, sabe? Então, isso é uma coisa que vai só aumentando até certo ponto. É. Chega um ponto que você... agora vai teve um começar. faturamento bom. Vou ter que ganhar dinheiro agora no próximo mês. Vou pegar tanto já para começar a pagar essas contas que eu fiz. É, isso mesmo. Só que aquele dinheiro que entrou não é seu. Não, aquele tem dinheiro que ter essa é da consciência. clínica. Aquele dinheiro da clínica foi parcelado, o cliente pagou parcelado, você tem laboratório para pagar à vista, você tem dentista para pagar à vista. Então, você não pode simplesmente pegar aquele dinheiro e dizer que é o dinheiro seu. Eu faturei tantos mil, 10% é meu valor aqui, vou botar no bolso. Tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Então, essa consciência que a gente precisa ter quando você vai montar um negócio. E eu confesso que no início eu não tinha. Eu não tinha essa consciência que daqui a tanto tempo só que ia começar a ter um certo retorno. E aí você vai indo, próximo mês vai dar certo. E você vai faturando, as coisas vão acontecendo, a clínica começa a se pagar, mas até você conseguir ter um retorno, isso leva um certo tempo. E é todo essa assessoria, esse conhecimento que você, com a equipe, passou para a gente, né? Que fez com que a gente entrasse em algo, apostasse em algo que tivesse, sim, a possibilidade de ter um retorno, algo seguro, né? De se apostar. Menandra, agora a pergunta que alguns das pessoas que estão escutando o podcast, e você investiu tudo que você tinha e só dá retorno 2 anos depois. E nesse período, como é que tu fazia? Como é? Eu nunca deixei de trabalhar. Seu caso, investi tudo. Estava trabalhando em outra Agora, clínica. Você tem que ter um certo controle até qual limite você consegue ir. Eu tive que duplicar minha jornada de trabalho, né? Até para você conseguir fazer algumas coisas. Abrir mão de outras coisas, você tem que abrir mão de muitas coisas, sabe? Conversar com a família. Conversar com a família, abrir mão de algumas coisas. Tira uma viagem, tira restaurante. É um período, é um tempo. É um tempo, né? Então, assim, não adianta você tem que... A família é uma sociedade, né? Então, você tem que ir junto. Tem que ir junto. Não adianta, a família tem que saber que aquilo é um investimento. Exatamente. Quando a gente decidiu montar aqui, que minha esposa tinha saído de um emprego, né? Ela pediu para sair do emprego, que ia focar no mestrado, doutorado dela, nessa época. Coincidiu. E aí ficou só no emprego público que ela já tinha e do emprego privado ela tinha saído para poder focar nessa área do doutorado, mestrado dela, que é uma coisa que ela sempre gostou. E aí, quando a gente viu que apertou, ela, não, vou voltar. Então, inclusive, deu um tempo no doutorado dela, voltou para um emprego para poder ajudar ali, dar esse apoio, né? Então, o casamento, a sua família é uma sociedade. Então, isso precisa, não adianta você só querer você investir se o outro lado não quiser, não lhe acompanhar nisso, né? Então, assim, hoje ela a gente já está meio que se estabilizando, pagando as contas que foram feitas, né? Mas é um processo. É um processo e você tem que abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas mesmo. E é incrível como isso, por mais paradoxal que pareça, mas como isso, Menandro, pelo menos é o que eu vejo, como isso, no final das contas, fortalece a família. Sim, sim. Porque você chega num nível, quando você se torna um empreendedor de verdade, que você quer uma coisa séria, que você quer um negócio que tem uma história, que pode ficar para o filho, para outras pessoas, né? Que não é uma coisa que vai acabar. Você está fazendo uma base, uma coisa ética, responsável, um legado que você vai deixar, você faz o negócio com seriedade e você amadurece. E eu percebi muito o Menandro amadurecer como dentista, como pai, como esposo, como empreendedor. E eu acredito que a família fica mais consolidada. Porque, poxa, é igual você... Às vezes, minha mãe gosta mais do filho tal, ele é o mais dodóizinho. Mas é exatamente essa dor, essa crise que faz com que a gente cresça e amadureça como pessoas. E aí nós temos em nossa volta comportamentos, visões de vida,
né? O que é realmente que faz feliz? O que é realmente que é importante? Então, você começa a pesar e medir, e aí você começa a perceber como o seu tempo é importante. Como você não tem mais o tempo de ficar ali numa roda de amigo que começa a beber, sei lá, 5, 6 horas da tarde, vai até não sei que horas. E, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo, eu quero é ler um livro. Eu me lembro que a gente fez um evento de confraternização e ela era num sítio e você Sim. passou do lado de uma rede, lá no sítio, tinha lá nesse sítio uma rede, né? Sim. Na sombra e tal. Aí diz, ai, como eu queria estar sentado nessa rede aí lendo um livro. Eu digo, rapaz, quem te viu, quem te vê. Gostava de um chiclete com banana, do negócio. Ainda Agora, gosto. Ainda gosto, né, Fernando? Só que dá prioridade para outras coisas, né? A gente amadurece com o tempo, né? A gente vai aprendendo algumas coisas que são prazeres também, sabe? São prazeres São prazeres, também. né? Tipo, você vê a sua empresa hoje, olhar para trás. Isso, é um prazer, né? Né? É um prazer. Ver o são negócio prazeres. caminhando, Isso. crescendo. E é uma coisa que você abre mão por um tempo para que você possa até, inclusive, futuramente, você desfrutar das coisas que você gosta. Tal dessa rede, exatamente. Você pode dizer, eu gosto do chiclete, porque eu gosto de ir para festa, sei lá. Para que eu possa ter isso no futuro de maneira mais confortável, eu tenho que investir, eu tenho que fazer isso. E é isso que a gente até conversou agora há pouco. Eu conheço muitos colegas que dizem, não tenho condição de abrir um consultório, de abrir uma clínica, e anda num carro de 150 mil, 160 mil, tem um iPhone de 10 mil, 12 mil reais. Como é que não tem condição de montar um consultório de 200 mil? Cara, anda de Uber. Passa um ano de Uber. E lá em casa foi assim que a gente ficou. A gente ficava de Uber, eu e minha esposa. Saía, deixava o menino no colégio, pegava. E assim, e vai, entendeu? E vai. Mas você não quer... Você quer ter... o problema do ser humano é que você quer ter o prazer imediato. Você quer... me formei, quero comprar um carro bom, aí entra no financiamento aí de 48 parcelas de um carro, e aí compra um carro de não sei quantos mil. E mas tem depois o IPVA todo ano. Tem IPVA, tem seguro, tem tudo para pagar. O pneu é caro. Tudo caro, sabe? E aí, o que acontece? Você não quer abrir mão. Você quer, quero ter um carro bom. Eu trabalho. Para mostrar que eu sou um dentista de sucesso. Exato, eu quero ter um celular bom, eu quero usar roupa de marca. Aí começa a ter discussão dentro de casa. Quero ter roupa de marca, aí termina tendo um custo de vida muito alto. Que pro resto da vida, porque ele nunca vai conseguir montar um negócio e continuar nessa rotina. É isso mesmo. Ao invés dele, eu vou passar esses 5 anos, vou fazer uma economia, vou investir no que realmente em um ativo, não em um passivo, em algo que vai me dar retorno, né? E aí sim, aí futuramente você consegue ter vários passivos. Você tendo ativos, você consegue fazer com que esse ativo lhe dê alguns outros passivos, de ter um carro bom, de proporcionar uma viagem, de usar uma roupa de marca. Isso mesmo. Mas isso é algo que é devagar. Sabe? É isso mesmo. E precisa de uma certa organização para fazer isso. É a tal da lei da semeadura e da colheita, né? A gente não pode pensar no agora, né? E comer as sementes que a gente tem. Isso. Nós temos que plantá-las, cuidar, esperar germinar, até que um dia venha esses frutos para a gente colher. Isso. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da história do Menandro. Manda mensagem para a gente, perguntando, dando orientações ou dicas de outros assuntos. Se vocês quiserem que ele volte para a gente tirar mais informações dele, manda pergunta, manda comentário aí para a gente. Esse podcast ele vai ao ar aos domingos, às 10h30 da manhã. E eu vou fechar aqui, encerrar, vou deixar o Menandro. Que palavra que você diz para esse dentista aí que já está com seus 25 a 30 anos, que está aí ou começando, ou já está com 5 anos e está difícil. Que mensagem você deixa para esse colega? Primeiramente, eu agradeço, né, o convite. Para mim, eu agradeço tanto o convite de estar aqui hoje, como o convite que você me fez lá no início, da gente caminhar juntos durante esse tempo todo, né? Aprendi muito com você, aprendi muito com a clínica, com a sua caminhada. Foi algo que a gente caminhei próximo, mas você quem dizia o ritmo desse passo. Então, assim, eu agradeço muito isso, reconheço isso. E o que eu tenho a dizer, assim, ouçam bons profissionais, tanto do lado profissionais técnicos como profissionais que já empreenderam. Eu não sou a pessoa que quer empreender. O empreendedorismo não é só montar uma clínica. Até você gerenciar a sua vida é uma maneira de você empreender. Tem o intraempreendedorismo, né? Que é você empreender dentro da empresa de outra pessoa. Exato, é você ser o melhor técnico, se dedicar àquilo. É você ser o melhor gerente, ser o melhor qualquer coisa da empresa de outra pessoa. E assim, sempre ter cuidado, principalmente no início ali,
tenha cuidado no financeiro. Aquilo dinheiro que entra, que você ganha, você não pode gastar tudo que você ganha. Se eu tivesse uma visão... talvez eu tivesse tido essa visão há 15 anos atrás, que eu me formei, eu não tinha tido tanto sufoco para poder montar uma clínica, sabe? É verdade. Hoje, 15 anos depois. Se eu tivesse tido essa visão há 15 anos atrás, hoje o cenário era totalmente diferente. Então, assim, aprenda com quem já viveu, com quem já conviveu. É melhor você... É muito mais inteligente você ouvir quem já passou por aquilo, você aprender com o erro dos outros, do que você errar e aprender com o seu erro a duras penas, né? Com certeza. Então, essa é a minha palavra que eu deixo, sabe? Aprenda com o erro dos outros, escute quem já errou e tenha consciência que uma hora vai dar certo. Mas tudo tem que ser construído. Não existe mágica. Não existe tem mágica. magia. Não comprem mágica. Não vai aparecer de noite pro dia. Não é rápido. Um guru dizer que você vai chegar amanhã, vai montar uma clínica e tá faturando 300 mil reais. Isso não acontece. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E nós estamos aqui todo domingo com um novo episódio para ajudar você a ter essa clínica lucrativa, reconhecida e ter esse prazer de contar a sua história e esse reconhecimento. Tá joia? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.